Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de realidade brasileira aqui no canal do Revisão de Concursos. A aula agora é a de número 31 e hoje vamos abordar as mudanças na estrutura etária da população brasileira e como isso impacta nosso crescimento populacional e as políticas públicas. Um assunto totalmente vinculado à realidade brasileira que com certeza terá questões cobrando sobre esse tema na sua prova, perfeito? Hoje vamos dividir a aula em 5 tópicos. Vamos começar com a transição demográfica, entendendo como o Brasil está passando de uma população jovem para uma mais envelhecida e discutiremos as implicações dessa mudança. Depois, analisaremos as razões por trás do declínio da taxa de fertilidade e como isso afeta o crescimento populacional, incluindo até fatores como urbanização, educação e acesso a métodos contraceptivos. Vamos examinar também como a expectativa de vida tem aumentado no Brasil, refletindo as melhorias nas condições de vida e saúde e como isso contribui para o envelhecimento da população. Vamos falar também das consequências do envelhecimento populacional, desde o impacto nos sistemas de previdência e saúde, até, claro, as mudanças no mercado de trabalho e também na economia. E para finalizar nossa aula, vamos observar como a pirâmide etária brasileira vem se transformando com uma base cada vez menor de jovens e um topo mais amplo de idosos. E o que isso significa para o futuro do país em termos econômicos e sociais. Ao término dessa aula, você terá uma compreensão muito mais profunda de como as mudanças na estrutura etária estão moldando o Brasil de hoje e de amanhã. Essa compreensão é muito importante para formular políticas públicas eficazes e para preparar a sociedade para enfrentar os desafios associados a essas transformações demográficas. Isso tudo é realidade brasileira que você confere comigo agora. Então agora, sem mais firulas e rodeios, vamos direto ao ponto, começando com a transição demográfica no Brasil. Vamos lá? A transição demográfica é um processo pelo qual o país passa de altas taxas de natalidade e mortalidade para taxas mais baixas, resultando, consequentemente, em um crescimento populacional reduzido e uma população mais envelhecida. Isso porque passam a ter menos nascimentos e as pessoas passam a viver mais. Perfeito? Então, quando você reduz a taxa de natalidade e mortalidade, você tem menos nascimento, taxa de natalidade reduzida e menos mortalidade, taxa de natalidade reduzida. O que significa você tem menos nascimentos e as pessoas vivem mais. Isso resulta em um crescimento populacional reduzido e uma população mais envelhecida. Perfeito? Vamos continuar? No Brasil, essa transição demográfica começou já na primeira metade do século XX, quando as melhorias na saúde pública começaram a reduzir a mortalidade. Entre as décadas de 40 e 80, o país experimentou um boom populacional devido à manutenção de altas taxas de natalidade, enquanto as taxas de mortalidade já começavam a cair. Então, nesse período de 40 a 80, haviam muitos nascimentos, uma taxa de natalidade alta, e você já conseguia ver as primeiras aplicações de políticas de saúde pública, o que resultou em um envelhecimento da população. Então, começavam a conseguir viver mais. Desde então, houve uma redução significativa na taxa de natalidade, atribuída a fatores como urbanização, educação e mudanças socioeconômicas, levando a um envelhecimento progressivo da população. Então, depois desse período, 40, 80, onde havia uma alta taxa de natalidade, depois desse período, em decorrência de fatores como urbanização, educação e mudanças socioeconômicas da população, começou a cair essa taxa de natalidade, ou seja, começaram a ocorrer menos nascimentos. Perfeito? O envelhecimento da população impõe desafios ao sistema de saúde, que precisa se adaptar para atender a um número crescente de idosos, cada vez com necessidades mais específicas. Aumenta também a pressão sobre o sistema de previdência social, já que o número de contribuintes diminui em relação ao número de beneficiários. E o mercado de trabalho precisa se ajustar à redução da população em idade ativa e ao aumento de idosos, o que pode incluir questões de aposentadoria, empregabilidade e produtividade. Continua comigo.
Essa transição demográfica exige um planejamento governamental cuidadoso para gerenciar os recursos e adaptar as políticas públicas, incluindo a educação, saúde, habitação e infraestrutura. Adaptar tudo isso à nova realidade demográfica. Estratégias de desenvolvimento devem considerar o impacto do envelhecimento populacional sobre a economia, a demanda por diferentes tipos de serviços e a distribuição geográfica da população. Fechando agora esse primeiro tópico, é importante você entender que a transição demográfica brasileira reflete mudanças significativas na sociedade e coloca em foco a necessidade de políticas sustentáveis de longo prazo para lidar com a população que está envelhecendo muito rapidamente. Agora vamos ao tópico sobre o declínio da taxa de fertilidade. O êxodo rural para as cidades mudou padrões de vida, com famílias optando por menos filhos devido a custos mais altos de vida e falta de espaço nas habitações urbanas. O aumento no acesso à educação, especialmente para as mulheres, está também diretamente correlacionado com a redução no número de filhos. Mulheres educadas tendem a priorizar carreiras e planejamento familiar. A participação crescente das mulheres no mercado de trabalho e movimentos sociais pela igualdade de gênero tem permitido que mulheres exerçam um maior controle sobre suas decisões reprodutivas. O melhor acesso a uma variedade de métodos contraceptivos e uma maior orientação sexual permite também que as pessoas façam escolhas informadas sobre o número de filhos que desejam ter. A redução na taxa de fertilidade diminui o ritmo de crescimento populacional. E isso pode aliviar a pressão sobre os recursos e serviços, mas também deve levar ao envelhecimento da população. É importante você entender que com menos crianças nascendo, a estrutura etária da população muda totalmente, com uma proporção maior de idosos. E isso tem implicações para um planejamento em várias áreas, incluindo principalmente saúde, previdência e educação. Economias que dependem de uma força de trabalho jovem e em crescimento, podem enfrentar desafios à medida que a população envelhece. A mudança nas taxas de fertilidade requer um planejamento de longo prazo, para poder garantir que exista um equilíbrio sustentável entre a população economicamente ativa e os dependentes. Fechando agora mais um tópico, vamos resumir. Entenda que o declínio na taxa de fertilidade no Brasil é um indicador de transformações sociais e econômicas significativas, que provocam um debate amplo sobre como o país pode se preparar para um futuro com a população cada vez mais envelhecida. Perfeito? Continua comigo, porque agora nós vamos ao terceiro tópico abordando o aumento da expectativa de vida. Bom, o Brasil viu um aumento significativo da expectativa de vida ao longo das últimas décadas, impulsionado principalmente por avanços no sistema de saúde, como campanhas de vacinação, melhor acesso a serviços de saúde e avanços nos tratamentos de doenças. Melhorias na nutrição e no saneamento básico também contribuíram para a queda nas taxas de mortalidade, especialmente a infantil, se refletindo em uma população que vive muito mais tempo. A incorporação de tecnologias médicas avançadas nos hospitais e clínicas melhorou o diagnóstico e tratamento de doenças crônicas e agudas, contribuindo muito para o aumento da longevidade. Programas de saúde pública, como o Sistema Único de Saúde, o SUS, têm desempenhado um papel muito importante em transformar a saúde e tornar a saúde mais acessível a todos os segmentos da população. O número crescente de idosos significa uma maior demanda por cuidados de saúde de longa duração, serviços de geriatria e suporte para doenças relacionadas à idade. Os sistemas de seguridade e assistência social precisam se adaptar para se adaptar às necessidades de uma população mais velha, inclusive reformando os sistemas previdenciários para garantir sustentabilidade financeira. A força de trabalho envelhecida desafia o mercado de trabalho e as políticas de emprego, exigindo estratégias para poder manter os idosos ativos e produtivos por mais tempo. Resumindo esse último tópico, o aumento da expectativa de vida é um marco do progresso social e médico do Brasil, perfeito? Porém, também traz desafios significativos para a gestão pública e o desenvolvimento sustentável. Agora vamos para o tópico sobre o envelhecimento populacional. O envelhecimento da população brasileira pressiona o sistema de previdência social, desafiando a sustentabilidade financeira, uma vez que a proporção entre trabalhadores ativos e beneficiários aposentados diminui. A demanda por serviços de saúde aumenta e se diversifica com uma população mais velha, exigindo mais recursos e adaptações no sistema de saúde
para doenças crônicas e degenerativas comuns na terceira idade. Há necessidade de políticas que incentivem a participação de idosos no mercado de trabalho, seja por meio de programas de requalificação, flexibilização da jornada de trabalho ou aposentadoria mais flexíveis. As organizações devem se adaptar para gerenciar transferências de conhecimento dos trabalhadores mais velhos para os mais jovens, mantendo a competitividade e inovação. O envelhecimento populacional pode ainda alterar padrões de consumo e de produção, com o possível declínio da demanda por certos bens e serviços e um aumento em outros, como os de saúde e lazer voltados para idosos. Com a população mais velha, o investimento em capital humano pode diminuir, afetando potencialmente o crescimento econômico de longo prazo. O envelhecimento populacional é um fenômeno que traz benefícios significativos para o Brasil em múltiplas esferas. As consequências dessas mudanças demográficas são abrangentes, afetando desde a previdência social e o sistema de saúde até o mercado de trabalho e a dinâmica econômica. Agora vamos para o último tópico da nossa aula, lembrando que no final da aula teremos uma questão para fixarmos tudo o que estamos aprendendo aqui. Agora vamos entender as mudanças na pirâmide etária. Vamos lá. A base da pirâmide etária brasileira, que representa a população mais jovem, vem diminuindo devido ao declínio nas taxas de natalidade. Isso reflete em um número cada vez menor de nascimentos e uma mudança nos padrões familiares, com famílias optando por ter menos filhos. Ou seja, menor taxa de natalidade é um número menor de nascimentos. Perfeito? O topo da pirâmide, agora no topo da pirâmide, é representada a população idosa, que está se expandindo à medida que a expectativa de vida aumenta e a população envelhece. E isso é resultado das melhorias na saúde pública e no acesso a serviços médicos. A sociedade precisa se adaptar para atender às necessidades de uma população mais velha, incluindo os serviços de saúde especializados, cuidados de longa duração e programas de bem-estar para idosos. As mudanças na estrutura etária também afetam a dinâmica familiar, com mais famílias vivenciando a chamada dupla dependência, cuidando tanto de filhos quanto de pais idosos. A diminuição da população jovem pode resultar em uma força de trabalho futura menor, afetando a oferta de mão de obra e potencialmente o crescimento econômico. Veja que o sistema de previdência social enfrentará também desafios com um número crescente de beneficiários em relação aos contribuintes ativos, exigindo reformas para garantir a sustentabilidade financeira. Perfeito? Com uma proporção maior de idosos, há a oportunidade de valorizar a sabedoria e experiência dos mais velhos, bem como de promover a transferência de conhecimento e tradições. Empresas e o mercado em geral terão que se adaptar às necessidades de uma população mais velha, desde produtos e serviços até a publicidade e o entretenimento. E para fechar mais esse tópico, resumindo, entenda, as mudanças na pirâmide etária do Brasil são indicativos de profundos processos sociais e econômicos em curso, mas também é um lembrete de que muitos desafios e adaptações terão que existir a longo prazo. Te convido agora para as questões que vamos resolver sobre todo o assunto abordado no mapa mental da aula de hoje e em todo o conteúdo. Estamos agora no módulo de dinâmica social, começamos abordando a industrialização, os impactos sociais, o setor agrícola, o processo migratório no Brasil e agora avaliando as questões da estrutura etária, questão da estrutura etária e crescimento populacional. Tudo isso é realidade brasileira que envolve história do Brasil, envolve economia, envolve conhecimentos da sociedade e, claro, também muita geopolítica e geografia. Vamos agora à questão, mas antes da questão, quero só deixar um recadinho muito rápido para você aqui, é menos de um minuto e a gente já volta. Estabilidade, um excelente salário e a realização de um sonho estão a apenas um passo de distância. Com a gente, você não está apenas estudando, está saindo na frente da concorrência. Aproveite agora essa oportunidade e adquira nosso combo de mapas mentais Bloco 8 do Concurso Nacional Unificado, com as disciplinas de português, matemática, noções de direito e realidade brasileira. São 525 mapas mentais completos para você ficar a um passo para uma vida de realizações e segurança que você merece. Agora sim, vamos à nossa questão da aula de hoje.
Sobre a estrutura etária e o crescimento populacional no Brasil, é correto afirmar que, então, com base em todo o conteúdo da aula aqui hoje, você vai conseguir tranquilamente responder essa pergunta. Deixa pausado, espera os 20 segundinhos, 10 segundinhos que eu vou deixar aqui e a gente já volta para conferir a resposta juntos, perfeito? Vai lá! A alternativa D acertou. Essa opção reflete muito bem e com precisão o atual estágio da transição demográfica do Brasil, onde a população está envelhecendo devido ao declínio das taxas de fertilidade e ao aumento da expectativa de vida, resultando em uma pirâmide etária com menos crianças e mais idosos. A letra A está errada, porque o Brasil não possui mais uma estrutura etária predominantemente jovem, tá? Sendo que as taxas de fertilidade têm diminuído ao longo das últimas décadas. Nós vimos os motivos na aula aqui. A alternativa B também está errada, porque a transição demográfica não está completa. O Brasil está ainda passando por esse processo. A letra C é falsa, uma vez que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado, refletindo em melhorias nas condições de vida e de saúde. Por fim, a letra E é incorreta, porque o crescimento populacional do Brasil está desacelerando, não acelerando. E isso, em grande parte, devido à diminuição da taxa de fertilidade. Fico muito feliz que você tenha aproveitado a aula até aqui. Te espero na próxima aula e não esquece de conferir todos os outros conteúdos disponíveis aqui no canal. Juntos até a aprovação, sem firulas e sem rodeios. Aqui é direto ao ponto. Te espero lá.